deveria ter feito já a gravação, estou começando a gravar agora, perdão, certo? Mas deixei no mudo para vocês. Bora aqui. Deixei aqui no mudo para vocês um pequeno slide de escalas, né? Ou seja, a gente chama de escalas de atitude, porque as escalas, ou seja, a natureza que a gente passou para vocês são de escalas nominais, ordinais, intervalal de razão. A que a gente menos utiliza é a ordinal. Por isso eu digo assim, nem gosto de trabalhar, porque só confunde a cabeça dos alunos. Escala nominal, intervalal de razão. E essas escalas, elas vão medir alguma coisa. Então, elas estão medindo o quê? Elas podem estar medindo uma demografia, renda, quantidade de pessoas, enfim. Mas elas podem estar medindo atitudes. Então, quando eu pergunto, você está saindo muito desse período de isolamento? Aí a pessoa diz, sempre, na maioria das vezes, metade das vezes, poucas vezes, nunca. A gente está utilizando uma escala de atitude, a gente chama disso de escalas de atitude. Então, as escalas elas podem medir demografia e elas podem medir atitudes. Por isso que o nome que você vai encontrar isso em livros é justamente essa ideia que a gente chama de escalas de atitude. Tá? Mas o nosso objetivo da aula de hoje é justamente trabalhar a partir do Excel. Como é que nós podemos usar o Excel para fazer uma análise de uma base de dados? Como a gente explicou na aula passada, você monta um questionário, eu vou ensinar depois para vocês como a gente monta um questionário na semana que vem isso, via Google Drive, por exemplo. Eu uso o Google Drive, a gente pode até utilizar outra ferramenta, mas eu gosto do Google Drive porque é fácil, todo mundo utiliza, tá entendendo? É um instrumento que ele funciona muito bem, diga-se de passagem. E com o passar do tempo, nos últimos 5 anos, eles melhoraram muito o sistema de montagem de questionários pela ferramenta do Google Drive. Então, ele atende muito bem, né, digamos, para vocês num sistema de pesquisa mais básico. A gente está trabalhando aqui com pesquisa, nós não estamos trabalhando a pesquisa num grau aprofundado de cruzamento de variações, análise fatorial, análise de cluster. Não, estamos trabalhando a pesquisa básica para vocês saberem poder usar esses elementos. Então, o Google Drive ele atende muito bem, ele é fácil da gente poder trabalhar com isso, né? Então, não tem nenhum problema. Então, eu faço um questionário pelo Google Drive, crio um link, esse link as pessoas vão respondendo e vai montando uma base de dados. O próprio Google me dá já uma estatística de frequência básica, mas ele não me permite cruzar informações. Então, o que é que a gente faz? A gente pega aquela base de dados, exporta para o Excel e a gente trabalha dentro do próprio Excel, porque ele tem alguns ferramentais estatísticos melhores do que se a gente fosse usar só dentro do Google Drive, certo? Então, é o que nós vamos trabalhar na noite de hoje, tá? Então, se a gente pegar no Moodle para vocês, eu deixei para vocês aqui uma base de dados, pesquisa sobre o medicamento e o questionário de medicamento. Então, o que eu vou pedir para vocês? Pelo menos, quem não quiser abrir o questionário, pelo menos a base de dados. Baixem e deixem ela aberta para vocês trabalharem junto comigo. Esse momento agora da disciplina é o momento aprenda fazendo, tá certo? Então, é interessante que vocês não só vejam eu fazendo, afinal de contas vai estar na live esse material, mas é bom ir fazendo, treinando agora, porque tipo assim, você, professor, para mais um pouquinho, repete de novo. Ah, eu não entendi isso, volta nesse ponto aí para a gente poder ver e tudo. Então, para a gente poder trabalhar com isso daí. O questionário ajuda, porque a gente pode ver o questionário que deu origem à base. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Quem não quiser abrir o questionário, não tem problema, que o meu vai estar aberto. Mas a base, eu preciso que vocês abram para que vocês possam mexer no Excel de vocês. Eu acredito que todos vocês devam ter um Excel aí no computador de vocês. Se não tiver, não tem problema, né? Depois vocês vão dar uma olhada na aula na live e ver como é que a gente faz aqui. Pois bem, quando a gente pega aqui no... Eita, diabo, a turma tá lotada aqui, né? Brotou geral. Legal, 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 legal. Tá faltando alguém aqui. Tá faltando. Juliana. Cadê Raíssa? Hein? Raíssa nunca mais brotou, tá? Vocês sempre me perguntam, eu acho muito engraçado. A gente é a mesma pessoa por associação. É porque vocês são muito amigas, entendeu? Aí imagina que vocês fazem trabalho junto e tudo. Então você imagina, você tem mais informação. Mas desculpa, eu não vou perguntar. Eu acho isso fofinho.
Tá bom? Eu acho fofinho perguntarem, Tá bom, professor. então, beleza. Então, eu vou continuar perguntando. Beleza. Então, pegando aqui o nosso Excel, então, o que é que nós temos aqui? O Excel, tá bom? Esse Excel, não, desculpa, não vou abrir o Excel, não. Vou abrir primeiro o questionário. Então, o questionário que nós fizemos, é um questionário sobre pesquisa de medicamentos. Esse questionário é muito mais longo, mas para a gente poder trabalhar aqui, para não ficar com um questionário tão maçante, pesado, né? Eu fiz apenas algumas perguntas básicas aqui para a gente trabalhar. Então, a gente tem perguntas aqui: gênero, faixa etária, grau de preocupação com a saúde, quando foi a última vez que foi ao médico, quantidade de medicamentos que toma e por que as pessoas tomam remédio sem prescrição médica. Então, aqui tem, na verdade, na base tem dois motivos, né? Que só deixei dois. Infelizmente, desculpa, foi um erro do professor aqui, né? Foi síndrome de Ludmilla aqui. Então, cada pergunta tem uma escala de 5 pontos. Então, o que é legal do questionário? Porque a gente já sabe o que pode fazer estatisticamente com ele. Então, eu sei que essas primeiras duas perguntas aqui, gênero e faixa etária, eu só consigo ver as frequências e a moda. Essa daqui, além de ver as frequências de cada item, né, de 1 a 10, eu consigo tirar a média, né? E consigo ver a moda da frequência do item aqui, né, que foi mais votado. Eu consigo, aqui nessa daqui eu não consigo tirar as médias, né? Eu só consigo ver as frequências. Nessa daqui, se nós assumirmos que nenhum vai ser zero, nenhum é zero, tá certo? Ou seja, na hora da base lá, eu tenho que colocar zero aqui, e assumir que mais de 10 vai ser 11, aí eu posso tirar a média. Do jeito que está aqui, o Excel tira, porque tem números, só que ele vai tirar só dos números que estão aqui. Ele vai eliminar essa informação e essa informação. Ou seja, o resultado vai ficar capenga, não vai ficar a realidade que se apresentou na pesquisa. E esse daqui eu posso tirar a média, né? Porque eu tenho aqui a graduação. Evidentemente que na base, lá não aparece o concordo totalmente, só aparecem os números para a gente poder tirar as médias. Então, quando a gente pega a nossa base, as perguntas que vocês viram no questionário, estão aqui as perguntas, ó. Elas estão aqui. Sexo, idade, grau de preocupação com a saúde, última vez que foi ao médico, né? Aqui, ó, quanto remédio está tomando? E o que eu fiz? Eu dupliquei a pergunta. Eu mantive a pergunta original e aonde tinha zero, nenhum eu coloquei zero. E aonde tinha mais de 10 eu coloquei 11, né? Para a gente poder trabalhar os dados aqui. E aqui, as 3 perguntas de escala de atitude, que nesse caso, elas têm aqui, a gente tem que entender que 4 é concordo em parte, 2 é discordo em parte, 3 é nem concordo nem discordo, 5 concordo totalmente e 1 discordo totalmente. Então, com a base de dados, como é que a gente pode fazer as análises, né? Como é que a gente pode construir a nossa estatística descritiva aqui? Algumas ferramentas que a gente pode utilizar. Nós vamos utilizar a tabela dinâmica, primeiramente, porque a tabela dinâmica me permite eu ver todos os dados que aqui, cruzando os dados, posso ver média, frequência, posso ver qualquer coisa aqui pela tabela dinâmica. O que é a tabela dinâmica? A tabela dinâmica é uma ferramenta do Excel que me permite fazer cruzamentos dessas informações aqui. Então, para ter uma tabela dinâmica, eu preciso dessa base aqui, né? E olha que interessante. Quando eu deixo aqui o mouse, eu deixo o mouse dentro da minha tabela aqui, né? Aqui dentro. Deixa aqui no cabeçalho do sexo. Essa primeira linha ele não vai contar, porque tem algumas linhas que estão vazias. Outra coisa que é importante, cada coluna tem que ter um cabeçalho, né? Isso é algo interessante para a gente trabalhar. Ajuda bastante isso. Então, se eu quiser montar uma tabela dinâmica, eu já deixei uma aqui para vocês, tá? Já deixei uma, mas tem uma para vocês aí. Mas eu vou explicar para vocês como vocês poderiam fazer. Então, se vocês for na barra de rolagem, aqui no menu, barra de rolagem, não, desculpa, no menu, aonde tem inserir, né?
logo aqui, ó, depois da página inicial, vocês vão ver que a primeira coisa que aparece para vocês aqui é a tabela dinâmica. Aí ele está perguntando, quer cruzar? Quer fazer tabela dinâmica? Eu digo, quero. Aí o que ele fez? Ele disse, olha, eu vou pegar da linha 2, que tem os cabeçalhos, até o último questionário, pegar o material, todo o material da coluna A até a coluna J e vai montar uma tabela dinâmica. É isso que você quer? Eu digo, é isso que eu quero. Então, dou um OK e vai aparecer, ó, dou OK, ele aparece uma tabela dinâmica, ele aparece um espaço de tabela e aparece as questões aqui do lado para a gente trabalhar. Esse formato é um formato que eu não gosto de trabalhar com ele. Ele não é didático, principalmente para quem está começando a lidar com tabela dinâmica. Então, o que eu faço? Se eu deixar o mouse aqui dentro e com o botão da direita, ele abrir aqui a janela opções e ele diz assim, você quer opções de tabela dinâmica? Eu digo, eu quero alterar esse formato aqui. Aí você quer fazer o quê? Eu digo, eu quero mudar a exibição. Aí eu quero deixar um layout clássico. Aí ele vai e deixa um layout aqui, que é um layout mais fácil da gente trabalhar, tá certo? Eu vou matar esse ponto aqui, porque eu já tenho um aberto, excluir. Outra coisa que é interessante, olha só, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar uma coluna aqui, ó. Vou inserir uma coluna, e aí o que é que acontece? Eu inseri essa coluna aqui e está vazia essa coluna, né? Quando eu pedir tabela dinâmica, olha o que foi, inserir tabela dinâmica. Olha o que ele leu. Ele não leu tudo, né? Ele só leu só essa parte aqui. Por quê? Porque ele entende que isso é... A não ser se eu quisesse puxar. Eu puxaria, né? Beleza. Mas automaticamente ele não lê. Porque ele está vendo que está vazio, então ele acredita que eu quero essa tabela e não essa tabela. Por isso que eu digo, para você não ter problema, nunca deixe nenhuma coluna vazia ou uma coluna sem título, tá bom? Então, vamos então trabalhar com a nossa tabela dinâmica, tá certo? Pessoal, até aqui tudo bem, gente? Acho que sim. Tudo ok. Tudo ok. Tudo certo. Estamos indo. Tudo ok, tá bom? Então, vamos lá. Então, quem tiver com o seu Excel aberto, vá lá abra os Excels, né? Plural de Excel, Excels, né? E vão lá na tabela dinâmica, que eu vou lá também para a tabela dinâmica. Pessoal, quando cair, eu descobri uma coisa, é só você clicar no link novamente, tá? Ele vai automático, o link é igual, entende? É o mesmo link. Quando eu passo o link para a Ana, é o mesmo link aqui. Então, vocês já podem cair, clicar de novo que vocês vão entrar automático. Espero eu, senão a gente resolve da segunda vez. Tá? Mas vamos lá. Na tabela dinâmica, olha só, estou aqui a tabela, pedi uma tabela dinâmica. Beleza. Tá grande esse negócio aqui. Aí eu digo, ó, vamos primeiro trabalhar com a pergunta mais simples desse questionário, pergunta session, tá certo? Pergunta session aqui. Na hora que eu cliquei em session, nossa, o que ele fez? Ele está dizendo que na pergunta sexo só tem essas duas possibilidades de resposta, masculino e feminino. Eu digo, olha que maravilha, né? Que delícia, que maravilha. Então, o que eu faço? Ele está pedindo aqui, ó, soltar campos de valor aqui. Então, se eu clicar em sexo, segurar e arrastar para soltar no campo ali, ele vai me dizer quantos, ele vai me dar as informações para que eu possa trabalhar. Então, eu vou clicar, se eu já estou clicando, eu vou arrastá-la. Bum, beleza. Nossa Senhora, o que ele está vendo aqui para mim? Deixa eu tirar aqui só um instante aqui. Beleza. Ele está vendo aqui para mim a seguinte coisa. Ele diz, olha, vamos ver o que ele está fazendo, né? Então, eu deixei o mouse aqui dentro e diz, ó, está contando, contagem do sexo. Então, ele está contando os sexos. Ele diz, olha, tem 310 mulheres e 231 homens. Ou seja, a frequência absoluta de mulher é 310 e a frequência de homens 231. Nessa pergunta, a moda é? $310. A moda é feminino, exatamente, 310. 541. Hã?
Que mais? Beleza, né, a moda aqui é feminino, né? Nesse caso. Então, olha só, outra coisinha, tá? Alguém que não é acostumado com a tabela dinâmica pode muitas vezes clicar em alguma coisa fora dessa tabelinha, aí quando clicou, meu Deus, sumiu os dados, e agora o que que eu faço? Pelo amor de Nossa Senhora, calma, não tem problema. Aqui dentro aparece, fora desaparece. Apareceu, desapareceu. Apareceu, desapareceu. Certo? Normal, tá bom? Então, olha só, gente. Eu vou selecionar aqui o sexo, vou pegar pelo teclado, o total, o feminino e os dados, o masculino e os dados, o total e os dados. Vou dar um Ctrl C e trazer. Só um instantinho que houve um pequeno probleminha aqui. Opa. Sim. Beleza. Beleza. Vamos lá. Então, eu vou trazer para cá, ó. Dei um Ctrl C, dei um Ctrl V, tá bom? Porque eu vou montar... Aqui dentro é a tua área de trabalho. Então, você pode pegar os dados e montar uma tabela fora dessa tua área de trabalho, certo? Aí, então, aqui é a minha frequência absoluta. Frequência absoluta. Tá aqui a frequência, né? Beleza. Eu sempre levo para uma outra base mais sem muitas informações. Tipo assim, não trabalho aqui dentro não para não ficar tão poluído. Se eu deixo o mouse aqui dentro, olha só, aí eu vou pedir o seguinte, eu digo com o botão da direita, certo? Eu vou resumir os valores aqui, ele tá contando. Mas ele pergunta, eu quero ver agora as frequências relativas. Aí ele pergunta aqui, quer mostrar os valores como? Eu digo, ó, quero mostrar os valores como. Aqui embaixo, apareceu aqui, tá a janelinha, ó, tá sem cálculo. Mas eu quero o percentual da coluna. Aí a Isabelle pergunta a mim, professor, não pode ser o percentual de linha? Eu digo, se for de linha, ele vai ver o seguinte, como só tem uma coluna e 3 linhas, sempre cada linha vai ser 100%. Por isso que a gente tem que pegar o percentual da coluna. Ou seja, nessa coluna, eu tenho aqui 100%, mas as mulheres representam 57,3% e os homens 42,7%. Então, olha só, peguei os dados, Ctrl C, Ctrl V, e eu deixei aqui como frequência relativa. Lógico, depois eu posso dar um banho de loja nele, deixar mais bonitinho, tarará, tarará, beleza, né? Mas, ou seja, querendo ou não querendo, eu já tenho aqui uma tabela, tá? Então, ou seja, eu já tenho as informações aqui do SESCHO, tá certo? Então, tem as informações aqui do SESCHO. Beleza. O que mais nós podemos fazer? Tá bom? Tentem vocês fazer o seguinte. Eu vou desmarcar o sexo e tentem vocês fazer o de... Opa! Cancelar. O que aconteceu? Ok. E agora eu vou fazer o de... Eu quero que vocês façam o de idade, tá certo? Então, faça o de idade aí, sem a minha participação. Vou dar uns 3 minutinhos, 4 minutinhos para vocês aí, que é o tempo que eu vou ao toalete. Vamos fazer antes que caia, tá? Então, vou dar 3 minutinhos para vocês, que aqui já deu o sinal que vai cair.
E aí, gente, deu certo? Deu ou não deu? Eu acho que o povo está fazendo. Ô, professor, Diga. esse Word que a instituição libera, esse Office, ele só funciona online ou você pode baixar o Office no teu computador? Porque eu Cara, não eu não consegui sei. fazer isso. Eu não E sei, eu não cara. consigo, não dá pra me fazer online, isso que você tá pedindo. Até dá, mas eu não sei onde que é, muda o lugar das coisas, entendeu? Como é Então que só é, tô querido? Eu não olhando. entendi. É que o Office tem um Office online, que eu tô conseguindo acessar sem que o Microsoft me cobre, né? Ah, Só que o lugar é diferente aonde eu clico do que você mandou, entendeu? Então eu não vou conseguir fazer. Eu vou ter que dar um jeito, porque eu não sei se os alunos aí conseguiram baixar Não, pelo Wesley, VA, RA, sei lá. Wesley, não dá para baixar quando você está usando o Excel online. Eu trabalho com Excel online e eu tentei baixar agora aqui no meu computador. Eu só consegui baixar porque eu tenho o programa do Office baixado. Se você não tiver e só usar o Excel online, você não consegue baixar a planilha do Então, professor. Ô, Wesley, o quê? Fala. chama lá no WhatsApp depois que eu te passo o Office craqueado. Daí você consegue tranquilo. Beleza. beleza, então. Mas os demais conseguiram fazer? Tá, desculpa, Wesley. Perdão, tá certo? Os demais conseguiram fazer? Cri, 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 cri. Professor, eu tô com esse mesmo problema do Wesley aí. Então, daí, disso Dá no até pra online é carregar. totalmente diferente. Né? É. Até pra carregar o arquivo pro online, mas é muito diferente esse negócio. Nem aparece negócio de arrastar, tipo, é outro lugar que vai pra arrastar. Então. Caramba, eu vou ver se o Google Drive consegue trabalhar a tabela dinâmica. Você sabe dizer, Rafa? O Google Drive dá, professor, porque a gente utiliza na empresa o Google Drive para todos os funcionários. Não. Aí lá no Google Drive você consegue compartilhar a tua planilha e Hum. no Google Drive a gente consegue alterar, a gente consegue mexer na planilha lá. Mas consegue fazer tabela dinâmica? Consegue, aham. Então é o Dá seguinte, para fazer lá também. eu vou eu vou tentar, tá certo? Ver se a gente consegue fazer. Eu vou dar uma fuçada amanhã no Google Drive, tá bom? Para ver como é que eu consigo fazer isso. Por enquanto, eles vão trabalhar hoje com Excel, perdão, tá? Pelo menos a gente passar pelo menos os comandos, né? Tá ok. Desculpa, gente. Eu não imaginava que esse problema fosse acontecer, tá bom? Perdão. Ok. Então, é o seguinte, deixa eu fazer novamente, tá? Só para pegar os comandos aqui, tá certo? Que vai já cair antes que caia, tem 3 minutos aqui, mas cair a gente brota novamente aqui na coisa, tá? Então, vamos lá. Pegando aqui, tá certo? Eu vou pegar agora e fazer a mesma coisa de idade. Cliquei, coloquei aqui, apareceu as idades. Apareceu vazio por quê? Porque alguém não digitou a idade. Alguma das pessoas que respondeu o questionário deixou a idade em branco. É por isso que quando a gente monta o questionário, a gente acaba deixando todas as questões obrigatórias, para a pessoa só passa para frente se ela clicar, se ela marcar, responder as questões, né? Então, novamente, eu arrasto os dados, tá certo? Arrasto os dados. Ele me envia aqui, ó, tem 540 pessoas, ou seja, alguém deixou vazio. E aqui está o percentual, tá?
dar um Ctrl C, trago para cá, e agora eu vou pedir, então, ou seja, agora eu vou pedir, deixa o mouse aqui dentro, e eu vou pedir para resumir os valores por coluna. Então, pronto, ele está vendo para mim aqui que eu tenho os valores por coluna, tá? Então, ou seja, os 540 representam 100%, né? E é o que outra coisa? Ah, essa célula vazia, podemos tirar. Eu vou excluir ela, porque afinal de contas não tem ninguém aqui, então beleza, tá certo? Novamente, eu tenho a frequência absoluta e aqui eu tenho a frequência relativa, tá? Então, ou seja, dá para tirar média? Dá para tirar média de boa, sem nenhum problema. Desculpa, dá para ver as frequências de boa, sem nenhum problema aqui, tá certo? E também dá para a gente tirar média, tá certo? Então, olha só que interessante. Vou desmarcar esse item. Desmarquei o item aqui, tá certo? Vai já cair. E vou pedir o grau de preocupação com a saúde. Mas eu vou fazer isso quando a gente voltar, porque ele vai dar já uma caidinha aqui, tá certo? E aí a gente tem uma... estamos já caindo. Mas então não tem problema, é só vocês clicarem de volta, tá certo? No link que a Ana mandou para vocês, ou que está lá no Moodle, que a gente brota novamente aqui daqui a pouquinho, tá bom? Então, vamos dar os nossos comerciais, tá certo? Vai caindo. Tchau, tchau. Outra coisa, gente, quero deixar bem registrado que aquela estante de livro lá atrás aqui é de verdade, viu? Não é um painel que eu comprei, não, tá? É de verdade mesmo, os livros, tá bom? Alguém pode achar que é só um painel que eu tenho ali atrás, né, para fazer, né? Beleza?